40 minutos. Tá. Boa tarde a todos. Sou Antônio Esteves, sou aluno de computação da UFCG. Sou orientando do professor Eranes. E eu vou apresentar agora o nosso trabalho final, né? Trabalho para a conclusão do mestrado. Quais foram os desafios, os percalços que a gente teve para esse estudo. Tá? Espero que eu não estou conseguindo ver. Se alguém estiver falando aí, é melhor falar logo. Ligar a câmera, por favor, Antônio. Então, vou apresentar o trabalho para a conclusão desse estudo, tá? Para a conclusão do mestrado, relativo à conclusão do mestrado. E o trabalho é pautado no reconhecimento de padrões de crescimento urbano em imagens de satélite, utilizando a aprendizagem profunda e a teoria dos valores extremos, tá? Esse trabalho se subdivide nessas 5 sessões: introdução, objetivos, fundamentação, abordagem e resultados. A introdução se subdivide em relevância, pergunta de pesquisa e escopo. Então, assim, quando a gente fala de mapeamento da superfície terrestre, tá? A gente está falando de uma atividade que é desenvolvida por profissionais qualificados, tá? E uma atividade totalmente pautada em pesquisa científica, tá? A compreensão desse desenvolvimento urbano tem aplicações nos mais diversos setores, tá? Entre eles, a gente pode citar zoneamento urbano, alvarás de funcionamento, desenvolvimento de infraestrutura, desastres naturais, tá? Então, assim, tanto ONGs quanto agentes governamentais, que são órgãos governamentais, que são agentes interessados nessa ciência, tá? Necessitam de parâmetros, né? Coletar evidências para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, eles precisam pautar o desenvolvimento de políticas públicas baseado na coleta desses dados e dessas evidências, tá? Então, dessa forma, essa distribuição do espacial do ambiente urbano e sua correlação com esses fatores socioeconômicos tem alta relevância no planejamento urbano e investimentos em infraestrutura. Só que isso tem um custo, tá? Normalmente são custos operacionais, custos logísticos, né? Porém, felizmente hoje, né, com o avanço das tecnologias e da disponibilização de dados, é possível encontrar todo esse arcabouço de dados e de tecnologia de uma forma grátis, acessível e mais barata. Se a gente aliar isso aos avanços em inteligência artificial e mais especificamente na computação visual, onde é possível a gente extrair informações de uma imagem, de um pixel, tá? E no caso de imagem de satélite, uma informação que pode ser georreferenciada, a gente pode transformar isso em conhecimento útil na observação e no monitoramento da superfície terrestre, tá? Então, essa atividade de monitoramento da superfície terrestre, identificar padrões, né, de crescimento urbano a partir de imagens de sensoriamento remoto, por exemplo, ela tem aplicações que variam desde da dinâmica da urbanização até a inferência da expansão urbana futura, tá? E qual que é a ideia disso, né? Qual que é o objetivo final? É garantir aos formuladores de políticas públicas que eles tomem melhores decisões, né, e consigam se planejar melhor também a partir dessas decisões, tá? Então, assim, nesse aspecto, né, colocado esse aspecto, né, eu elenquei alguns pontos, como, por exemplo, a urbanização tem se mostrado uma tendência fundamental no desenvolvimento moderno, né? E a distribuição espacial também é um fator fundamental, dado que espera-se, segundo a ONU, que a população aumente para 10,9 bilhões até 2100. Tá? E aí o que acontece, né? Então, como que a gente pode juntar tudo isso? Como que a gente pode, através dessas informações e dessas necessidades, através de tecnologias e dados abertos existentes, como que a gente pode inferir, talvez, a expansão urbana futura, né? Então, baseando-se nesses questionamentos,
nossa pergunta de pesquisa, né? Que nada mais é do que, diante das abordagens existentes, seria possível identificar padrões de crescimento urbano utilizando dados de sensoriamento remoto, né? Então, assim, a pesquisa que a gente fez foi mais para nortear, ou a pergunta que a gente elaborou foi mais para nortear a nossa pesquisa, tá? E a ideia é que também a gente use uma abordagem de aprendizagem profunda, de forma que a gente vai conseguir extrair conhecimento dessas imagens, tá? Com um motor estatístico, que eu vou chamar de motor estatístico por hora, que é onde a gente vai tentar inferir não, mas a gente vai perceber como que essa expansão urbana futura se dá no caráter temporal da extração dessas imagens de satélite. Tá? E aí a gente bolou o escopo, né? Que é identificar padrões de anomalias em imagens de satélite, tá? Por meio de uma abordagem probabilística paramétrica, que para a gente aqui vai ser a teoria dos valores extremos, tá? Extraídas de uma rede de aprendizagem profunda, que para a gente aqui é uma arquitetura já conhecida, já consolidada na academia, que eu vou mostrar logo mais. Mas a ideia aqui é que, a partir das características extraídas das imagens de satélite, a gente tenha esse motor de inferência de anomalias ao longo do tempo, né? Então, essa abordagem probabilística, que é a teoria dos valores extremos, que a gente aplicou a essas características extraídas de imagens de satélite, ela quem vai identificar que pontos que são anomalias nessa linha temporal, vamos dizer assim. E aí, a gente trouxe a definição de anomalia baseado na literatura, né, que são dados ou sinais novos ou desconhecidos, dos quais o sistema de aprendizado de máquina não tem conhecimento durante o treinamento. Tá? E quando a gente traz isso para o nosso problema, né, que é o nosso problema de negócio, a coisa da inferência das imagens do satélite, a gente caracteriza como anomalia, na nossa semântica, vamos dizer assim, são regiões das imagens de satélite que passaram a ser identificadas a partir de um determinado momento na linha temporal. Tá? Então, por exemplo, uma área nova que se abriu ou uma área nova que se fechou, de repente um rio que não existia e secou. Então, isso é para trazer a definição da academia, a definição de anomalia acadêmica, para uma definição mais semântica da nossa abordagem. Tá? E aqui a gente passa para a segunda seção, que são os nossos objetivos. Então, a gente definiu o objetivo geral, a gente trouxe o objetivo geral e alguns desafios da pesquisa. Tá? E aí, como objetivo geral, a gente se propõe a identificar esses padrões na superfície terrestre, aplicando a teoria dos valores extremos, que foi algo que eu já tinha trazido, mas aí a gente extrai as representações de características de uma arquitetura de rede convolucional. Tá? E aí eu coloquei a UNet e eu vou explicar mais à frente qual que foi a motivação para a gente utilizar a UNet. Então, dentro desse objetivo geral, a gente tem ainda dois objetivos específicos, tá? Que estão descritos na dissertação em si, que são evidenciar o fator discriminativo dessas características extraídas pela UNet. Então, será que essas representações de características são suficientes para a gente discriminar anomalias ao longo do tempo? Tá? Será que elas são suficientes? Então, o primeiro objetivo específico é esse. E o segundo objetivo é mensurar o potencial de precisão na identificação de padrões de anomalia com essa abordagem probabilística. Tá? Então, o quanto que essa nossa abordagem probabilística empregada, ela consegue identificar essas anomalias. Tá? Então, esse é o segundo objetivo específico. E aí, eu trouxe alguns desafios da pesquisa, tá? Na pesquisa no geral. Então, o primeiro deles, conjunto de dados rotulados, tá? Essa pesquisa foi muito difícil, assim, não é que foi muito difícil, mas foi um tanto complexo a gente identificar conjuntos de dados rotulados para a tarefa de detecção de anomalias. No momento, os
o arcabouço de dados disponíveis que a gente pesquisou, eles seguem formas muito fechadas, né? Eles são conjuntos de dados que eles têm uma forma específica para cada trabalho. Então, assim, trabalhar nesse aspecto temporal com imagens de satélite foi uma tarefa desafiadora para essa pesquisa. Com a existência de múltiplos objetos no solo. Então, assim, as imagens de satélite, elas são tiradas de uma certa altura. Tá? Altura essa que, para a visão humana, né, torna-se um pouco difícil identificar que objetos que estão no solo. Às vezes nós temos objetos pertencentes a uma mesma classe, anexos a um objeto de uma outra classe diferente. Tá? E assim, entendam como classe aqui para esse slide, por exemplo, um carro é uma classe, mas aí, sei lá, a gente pode ver um latão de lixo também de cima, que seria uma segunda classe. Só que de cima, dada a distância, eles meio que se parecem. Talvez tenham até a mesma cor, né, a depender da distância da imagem. Tá? Um terceiro desafio foi, assim, a diversidade intraclasse, né? Então, por exemplo, áreas descampadas, campos. Então, de repente, a gente tem um campo de futebol que passou a aparecer em determinado momento do tempo, enquanto que logo do lado existe uma área descampada que nada mais é que o quintal de uma residência. Tá? E isso acaba se confundindo um pouco. Então, isso chega até a interfacear um problema na detecção de anomalias, que é o fato da anomalia acabar deixando de ser anomalia e passar a ser o comportamento normal. Então, é um outro aspecto que a gente precisou lidar nessa pesquisa. Variação na escala de objetos e cenas. Então, assim, as imagens de satélite que são tiradas de cima, né, por vezes, elas variam o ângulo dessa imagem. Né? Então, o que acontece? Com isso, eu tenho sombras nas imagens, tá? E ainda tem um outro porém. Essas imagens tiradas, elas nada mais são que a média de imagens sobrepostas. E com isso tem um outro problema, que são degraus nas imagens. Tá? Então, assim, a gente removeu essas imagens para essa pesquisa. Imagens geram degraus. E esses degraus, quando a gente submete isso a uma rede, né, a uma abordagem uma rede convolucional, elas podem trazer muito ruído consigo, né? Então, é um outro desafio que a gente teve que lidar. Tá? E a alta similaridade entre classes de imagens presentes em imagens satélites. Tá? Essa alta similaridade, eu falo muito por exemplo, do carro e da lata de lixo, que eu citei anteriormente. Então, eles se parecem muito de cima. Então, é um exemplo, porque tem fotos de imagens de satélite, tem imagens que ela tem ainda alguma sujeirinha ali que não é pertinente ao domínio que a gente está trabalhando. Tá? Então, tiradas de cima é meio que complexo para a gente tentar entender como qual que é a semântica daquele ponto específico dentro de uma imagem de satélite. Tá? Esses são alguns dos desafios. E agora eu vou passar um pouco para a fundamentação. Começando por sensoriamento remoto, a extração de característica e depois o Pixel Threshold. Então vamos lá. Sensoriamento remoto, né, nada mais é do que uma técnica pela qual o espaço possa ser observado. Então, a literatura diz que qualquer meio de aquisição de imagens de dados espaciais, né, então, por exemplo, imagens de satélite ou imagens de drone são consideradas sensoriamento remoto. Né? Então, essas imagens elas são coletadas através de sensores, né, sensores de imagens, né? E o principal meio de atuação delas é a reflexão da luz. Né? Então, por exemplo, aqui na ilustração a gente tem sensores passivos e sensores ativos. Né? Então, sensores passivos, eles são dependentes da luz, né? Então eles captam a reflexão da luz. Então, um exemplo bem prático é vegetação, que reflete a luz verde, né? E sensores ativos, eles possuem estímulos internos que eles disparam contra a superfície terrestre, né? E aí eles captam essas informações, né, com relação à superfície terrestre. E o que é que torna, né, o
poderoso, né? Tão produtivo assim. Justamente seus sensores de imagem, tá? Que são mais aprimorados, obviamente, do que a visão humana. Então, eles captam uma variedade de resoluções espaciais, tá? E elas atuam muito no espelho do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, a gente tem o infravermelho, que está na casa ali dos 700 nanômetros a 1400, eu acho, mais ou menos. Então, esse é o grande trunfo do sensoriamento remoto. E aqui eu trouxe essa imagem, essa ilustração, justamente para tentar exemplificar a coisa da sobreposição, né, que as imagens de sensoriamento remoto têm. Muitas vezes, uma única imagem, ele refere-se, por exemplo, a 3 imagens dessa, e aí ele tira uma média, muitas vezes para limpar dados, para limpar a imagem, como por exemplo, a gente pode ver aqui que a maioria das imagens tem nuvens. Então, ele tira uma média para manter o quadro da imagem, para entender o que é que existia naquela imagem, se não houvesse nuvens. Tá? Mas também ela denota o fator temporal das imagens, né? Então, por isso que tem esse time-lapse aqui da ocorrência da mudança temporal. Então, ela traz um exemplo de como que vai funcionar mais ou menos o nosso campo de atuação dentro dessas imagens de sensoriamento remoto. E aí vamos passar para a extração de características, né? Então, assim, nesse processo de extração de características, a gente optou por utilizar uma rede de segmentação, e aí a gente escolheu a UNet. Tá? A UNet é uma arquitetura já consolidada na literatura das redes convolucionais, tá? E ela foi inicialmente criada para segmentação de imagens métricas. Tá? E por que a gente escolheu a UNet? Tá? Porque ela tem um artefato muito poderoso que foi muito interessante para a gente poder capturar essas características, tá? Que são as chamadas Skipping Connections. Tá? Como é que essas Skipping Connections funcionam? Então, a partir do momento que eu dou entrada em uma imagem, qualquer imagem, no meu caso, imagem de satélite, para essa rede neural, tá? Quando ele começa a extrair as características e os mapas de recursos dessa imagem, né, desse domínio de atuação, ele armazena esse mapa de recursos, essas características em memória, tá? E essas Skip Connections funcionam como um pipeline, transportando esses dados, esse mapa de recursos, das camadas mais anteriores para as camadas posteriores, tá? Qual que é o benefício disso, né? É um resultado muito mais coeso, muito mais preciso, dado que ele armazenou entendimento daquele domínio bem anterior e consolidou isso, juntou isso no final, nas camadas mais adiante. Tá? E aí o que acontece, né? A gente interceptou justamente essa arquitetura, esse processo de extração de características aqui no fundo, porque seria um ponto médio assim de atuação. Então, assim, a gente extraiu essas 1024 características, esse vetor de características, para dar entrada no pod. Tá? Fez mais sentido para a gente extrair essas características nesse momento. E aí eu vou passar o pod agora. Tá? Então, quando a gente joga essas imagens na nossa UNet, que a gente extrai esse vetor de características, a gente tem meio que um dado tabular, né? Então, a gente já monta ali a entrada do peaks over threshold, né? Ou, em tradução literal, picos acima do limite, né? Que é uma implementação da teoria dos valores extremos, tá? Que se baseia no teorema desse cara aí, que é Pickens-Balkeman-Derham. Eu acho que a tradução é essa, então se alguém souber melhor a tradução depois pode me falar. Então, o que é que essa implementação diz, né? Ela fala que aquelas funções cujas caudas podem ser satisfatoriamente aproximadas pelas distribuições generalizadas de Pareto, tá? São funções que se encontram no domínio de atração da teoria dos valores extremos, tá? Então, o que acontece?
ele recebe uma amostra aleatória de uma distribuição desconhecida e ele tenta inferir a ponta da cauda. Tá? Então, deixa eu passar para o slide seguinte. Justamente esse momento aqui. Então, a função, eu tenho a minha função principal e eu tento inferir justamente esse momento da cauda, tá? Que é o que é conhecido como o limite, a cauda do excesso, né? Acima do limite, tá? Que provavelmente seguirá uma distribuição generalizada de Pareto. A distribuição generalizada de Pareto, né, é uma família de distribuições de probabilidade contínua, né, que é frequentemente utilizada no ramo da estatística para modelar caudas de outras funções, né, de outras distribuições. Né. Então, ele faz esse ajuste estatístico, essa modelagem estatística, para tentar, nesse momento aqui, para tentar inferir os picos acima do limite. E aqui é uma implementação em pseudocódigo, obviamente, do algoritmo. Né? Então, o que acontece? Ele recebe o nosso vetor de características extraídas lá da UNet, ele seta um threshold inicial, então ele define esse threshold com base nessa amostra, tá? Ele seta os picos acima do limite, então quando ele define aqui o threshold, ele pega aqueles picos que estão acima do threshold, depois ele ajusta uma distribuição generalizada de Pareto, e para isso ele usa o truque de Green-Shaw, que é um outro artefato estatístico. Então ele modela os parâmetros gama e sigma, né, que são a escala e a forma, né, respectivamente, da distribuição. E depois, após ter todos esses parâmetros, ele atualiza o threshold. Então, ele faz esse procedimento aqui iterativamente, né, modelando os picos que estão acima do limite, e isso é dado como resposta para a gente, né? E aqui é uma apresentação gráfica de como que funciona, né? Então, por exemplo, um detalhe que eu esqueci de falar aqui é que quando o pod recebe esse fluxo de dados aqui, ele passa por uma etapa de calibração. Então, o ponto é esse, né? Então, ele recebe primeiro um data frame de pontos da distribuição daqueles dados, tá? Para poder fazer a calibração. O threshold é setado e aí ele começa a modelar, ele começa a inferir o que seria a ponta da cauda, que a gente viu nesse slide aqui. Então, aí tá. Então, ele recebe a calibração, aqui são as amostras principais, ele traça um limiar dos picos e todo aquele que ultrapassar esse threshold específico, aqui, ZQ, é caracterizado como anomalia. Tá? Então, a gente colocou essas imagens no tempo, a gente colocou o espaço latente dessas imagens extraídas pela rede, pela minha UNet. A gente deu como entrada isso, e organizadas temporalmente, para poder extrair essas características. Vamos passar para a abordagem. E aí ela se subdivide na extração de características e o critério para detecção de anomalias. Tá? Então, assim, aqui é mais a etapa de extração de características, então é mais a parte, a figura, né, a representação do procedimento. Então, a gente coloca, são duas imagens, por exemplo, temos T0 e T5, e aí a gente submete com a UNet a extração dessas características. E a ideia é modelar justamente esses aspectos que estão presentes no momento 0 e apareceram no momento 5. No caso, relembrando a definição de anomalia que eu trouxe lá no terceiro slide. Então, essa é para o nosso negócio, né, a perspectiva do nosso domínio de aplicação. E aqui a ideia é modelar esse comportamento aqui, é entender esse comportamento aqui, né, que é justamente essa evolução ao longo do tempo e tentar identificar esses pontos, que são esses pontos vermelhos aqui, caracterizados pelas anomalias que vão ocorrendo com o passar do tempo, né, nas imagens temporais. E aí, depois que essas características são extraídas, né, de cada momento, né, é gerado um data frame com as 1024 características que seriam extraídas da UNet, e elas são
passadas ao nosso algoritmo, né, o Pixel Threshold, o qual vai modelar aquela cauda e tentar e inferir quais que seriam as anomalias, os valores assim. Aqui são os resultados da nossa rede de segmentação na etapa de treinamento, né, e a previsão, a acurácia, no caso da nossa rede de segmentação. Aqui são alguns dos resultados da segmentação das imagens em si, né? Então, assim, e aí eu volto a enfatizar, né, que a rede, por conta desse aspecto, né, das skipping connections, ele consegue segmentar muito bem, tá? Os resultados foram muito bons. E aí, aqui no meio tempo, a gente extrai as características que são dadas como entrada ao Pixel Threshold. Aqui são os resultados do pod, tá? Então, ele identifica são pontos que são identificados como anomalias nessas imagens, tá? Então, ele distribui esses pontos em um eixo X e Y, onde o eixo Y aqui são as ativações da rede, tá? No eixo X, a gente tem o fator temporal e todos aqueles que se sobressaem ao limite, ao threshold, que é reajustado, tal qual esse momento aqui ele sofre um reajuste aqui, não sei se dá para ver, eles são catalogados como anomalias, né? Então, a gente observa uma certa constância nas ativações de cada imagem de satélite e depois a gente vê que alguns picos se sobressaem, que indica provavelmente anomalias detectadas pela abordagem. Aqui é mais a imagem para exemplificar a detecção das anomalias, né, do pod. Aqui é o nosso classificador, né? Então foi a abordagem que a gente trouxe da detecção de classes normais e classes anômalas, né? Então ele conseguiu identificar a maioria das classes, ficou ainda aqui ele caiu um pouquinho aqui na inferência, né? Então ele classificou ainda errado algumas classes, então ele pendeu mais para anomalia. E isso é interessante, né? Porque assim, para o problema que a gente está lidando, faz muito mais sentido a gente identificar o que é que são as anomalias do que o que são as classes normais. Tá? Então, ao meu ver, para esse trabalho, apesar de uma taxa elevada nesse erro aqui, eu acredito que faz mais sentido, tá? Para a abordagem que a gente está usando. Aqui são os resultados gerais, tá? Isso aqui é de uma forma geral, os resultados do classificador, e aqui é uma forma otimizando o limiar de classificação. Tá? A gente fez uma otimização em cima do classificador, a gente usou um LightIBM, né, de forma que ele conseguisse otimizar ainda mais a separação de classes. Aqui eu queria chamar a atenção para duas métricas, que são meu F2, tá? E o coeficiente de correlação de métrico. Tá? O F2 ele é uma generalização da F1. Tá? Ele inclui um parâmetro beta que diz que pondera o quanto o recall é mais importante do que a precisão para essa métrica. E aí eu volto a dizer que faz muito sentido, né? Eu acredito que está muito alinhado com o problema que a gente está resolvendo, que é a identificação de anomalias, porque faz mais sentido para esse problema identificar classes anômalas do que as classes normais. Tá? E a correlação de Matthew, ela é uma estatística mais completa, mais robusta. Por quê? Porque ela leva em consideração a taxa de erros e acertos de toda a matriz de confusão. Então ela considera os verdadeiros negativos, verdadeiros positivos, falsos negativos e falsos positivos. Tá? E ela faz um balanço entre essas métricas que toma em consideração. Tem algumas pesquisas, que está até na referência aqui, que enfatizam que a correlação de Matthew ela é mais explicativa para problemas de classificação binária e principalmente para problemas com conjuntos de dados desbalanceados do que a própria F1. Tá? Então, eu vi muito sentido em trazer essa métrica, eu achei que ela agregava bastante. E trouxe as outras também, evocação, precisão. Então foi isso para esse slide. Deixa eu ver o que mais.
aqui a nossa curva, né, a nossa AUC, ela ficou em 91,27, acho que ficou bem, eu vou trazer a comparação logo mais. E aqui a nossa precisão versus a revocação, né, a nossa curva de precision versus recal e o limiar aqui. Vou estar até mexendo aqui. Bom, aqui são os resultados que a gente consolidou na tabela. Então a gente levantou alguns trabalhos relacionados com relação à nossa abordagem. Então, alguns deles trazem algumas métricas, outros não trazem tão completas, métricas que eu entendo fazerem muito mais sentido. Então, alguns deles só trazem AUC, acurácia e assim, para problemas de classificação, eu sinceramente não acho que faz tanto sentido trazer essas métricas exclusivamente, e ainda mais só a acurácia, né? Então, por isso que eu achei por bem compor um conjunto de métricas bem robusto, inclusive essas são algumas poucas, eu acho, tenho quase certeza que eu coloquei todas elas no texto da dissertação. Tá? E aí, assim, eu acho que os resultados foram muito bons, inclusive para outro, como como tem uma ausência de outras métricas aqui, eu acho que o nosso trabalho ele desempenhou muito bem, assim, o que é que ele se propunha, tá? Porque eu vejo que existem muitos trabalhos incompletos, tá? Eles não trazem um detalhe, eles não são tão ricos nem quanto ao dataset, nem quanto o conjunto de dados, como que foi dividido, o número de classes, quais foram as métricas utilizadas, etc. E aqui algumas contribuições, né, que a gente trouxe para essa pesquisa. A abordagem, né, probabilística paramétrica na detecção de padrões, utilizando a teoria dos valores extremos. Tá? O desenvolvimento de uma abordagem que auxilia essa identificação de padrões em imagens de satélite. Tá? A contribuição para a tomada de decisão sempre. Então, assim, a ideia é que a pesquisa sirva futuramente para tomada de decisão nos mais diferentes setores, né, que podem ser alcançados por ela, né, que é a redes neurais convolucionais, né, e a teoria dos valores extremos, né, que fizesse essa tradução aí, colocasse as duas no mesmo pé de semântica, digamos assim, das tecnologias. Tá?